Glória a Deus, amém? Amém. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Mateus 19. Versículos de 13 a 15. E diz o texto sagrado: Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Amém? Pai, mais uma vez te pedimos a tua direção para a ministração da tua palavra. Que o Senhor conceda graça e sabedoria a essa igreja, para entender o que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta manhã. Assim te louvamos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja que tem dentro do seu quadro crianças, ela é uma igreja feliz. Amém? Ter crianças é um privilégio muito grande no seio da sua igreja. E nós, como igreja, somos abençoados e muito pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui cuidando de muitas crianças. No início do ano, eu comecei a orar ao Senhor pedindo 100 crianças para esse ano. Teve uma hora que eu comecei a me assustar e comecei a pedir: Senhor, manda só 80, que eu já tenho um bocado aqui. Mas nós precisamos encarar isso como bênção para a igreja e como responsabilidade de cada um de nós. É responsabilidade de cada um de nós cuidarmos das nossas crianças. Por isso que o título da nossa mensagem nesta manhã é Pastoreando Nossas Crianças. Eu, como líder da igreja, eu tenho a responsabilidade de estar atento, prestando atenção, talvez até muitas vezes de forma silenciosa, do que está acontecendo em cada ministério. Nós tivemos aqui a nossa série de conferências e fiquei muito feliz quando nós observamos o mundo de criança que vinham aqui à frente, receber a bênção do Senhor, receber oração, receber palavra profética para a igreja em relação à responsabilidade de cuidar dessas crianças, para que não deixássemos as ideologias, as tentações, os prazeres deste mundo tirar o espaço sagrado de Deus no coração de cada criança. E nós vivemos todas essas experiências, temos vivido durante todo esse tempo. Nós temos visto uma igreja que tem abençoado crianças com os projetos sociais. Talvez muitos irmãos não tiveram a oportunidade ainda de vir visitar na prática, no seu dia a dia, projetos sociais da igreja, que é uma coisa linda vê-los funcionando, não é? E temos um ministério infantil numa dinâmica muito boa, trabalhando com as nossas crianças.
mas por detrás disso tudo tem um preço a ser pago, um preço que está sendo pago, mas eu posso dizer que precisa melhorar muito. Nós precisamos melhorar essa visão em relação à nossa responsabilidade de pastorear as nossas crianças. Cada membro dessa igreja, homem ou mulher, ela tem a responsabilidade de estar pastoreando as nossas crianças. Hoje, eu quero falar um pouco com os irmãos, de forma objetiva, breve, sobre a valorização e a proteção que nós devemos dispensar às nossas crianças. É a regra nossa, é a valorização e a proteção das nossas crianças. Quem ama, valoriza, quem ama, protege. Não adianta de nada nós recebermos esse cacho lindo, maravilhoso de crianças vindo ao altar do Senhor, a gente orar e entregar a responsabilidade a alguns da igreja. Não. A responsabilidade é de toda a igreja, sem que as famílias percam o referencial de que a responsabilidade é sua. A responsabilidade está dentro da sua casa, pai e mãe. A igreja ela faz um trabalho complementar. E muitas vezes tem se invertido esse papel, levando toda a responsabilidade para a igreja. E muitas vezes leva essa responsabilidade para a igreja e mesmo assim os pais não contribuem para que esse trabalho se torne mais efetivo. Então a gente tem que aprender que amar é valorizar, amar é cuidar, amar é proteger nossas crianças com todos os métodos e com todas as ações bíblicas que a gente possa fazer em parceria, a família com a igreja. Não é a igreja com a família, é a família com a igreja. E a gente precisa despertar muito para isso. Eu tenho observado, irmãos, e precisamos fazer essa crítica construtiva. Eu chego aqui na igreja, domingo, 15h20 para as 9, eu já estou aqui, ajeitando, organizando as coisas para que possa começar a EBD. E percebo o ministério de infantil, as irmãs chegando aqui 10, 15, 20 para praticamente o mesmo horário que eu chego, para organizar as suas salinhas. Aí eu começo a ver os pais chegando, alguns chegam, outros começam a chegar às 9h15, 9h20. Já quando o trabalho lá poderia estar começando e ter uma ordem de trabalho com todo o ministério infantil, com todas as crianças juntas. E assim também em relação ao trabalho da noite. Se nós temos um ministério, se nós temos um planejamento, se nós temos as aulas para serem dadas, o mínimo que o pai, a mãe, o responsável tem que fazer é se esforçar para estar aqui no horário. Não é? E isso é uma questão da gente valorizar, da gente se comprometer, da gente entender que é um trabalho de responsabilidade e que passa pelo pai, pela mãe. Aí você pode me dizer, mas pastor, eu tenho 2, 3, 4, 10, 15 meninos dentro de casa para cuidar. Cuidar é fazer esse investimento também. É estar nos horários estabelecidos para que um trabalho seja realizado sobre a vida dessas crianças. Não é? A gente precisa valorizar muito o trabalho do Ministério Infantil e que a gente, infelizmente, irmãos, presta bem atenção, a igreja ela tem que passar por uma crítica construtiva dentro da palavra de Deus. Amém? Amém? Amém. Tem que passar por uma crítica construtiva. A gente tem deixado homens aqui,
a gente tem deixado, em sua maioria, ou grande parte, sobre a responsabilidade das mulheres da igreja. E não pode ser assim, é uma responsabilidade de toda a igreja, de todos os irmãos. Muitos irmãos, homens aqui, eles podem se dedicar para um dia no mês, estar contribuindo no suporte no ministério infantil. Pode fazer isso. Porque nós temos muitas crianças, poucas mães que têm sua disponibilidade de estar contribuindo com isso. E o número de crianças é muito grande para serem trabalhadas. E para o ministério desenvolver um trabalho com eficiência, precisa de gente. Eu não tenho certeza, Jaciara, mas eu acho que são mais de 60 crianças, não é por aí? Mais de 60 crianças cuidadas pelo ministério infantil. Fora os juniores, que já são maiorzinhos, mas que talvez passem pelo mesmo problema. E a gente precisa de uma compreensão dos pais, não perder essa visão em relação à nossa responsabilidade de investir. Vocês sabem quantos domingos tem numa vida de uma criança para alcançar os 12 anos de idade? Quantos domingos são na vida de uma criança para alcançar os 12 anos de idade? 624 domingos. 624 domingos. Você tira isso e não considera que isso passa muito rápido. Isso passa muito rápido. Pois não, irmã? Muito bem, e é por aí. Então, meus irmãos, a gente precisa desse despertamento, né? Que o tempo passa muito rápido na vida das crianças. E a gente precisa ter entendimento, já tem sido falado aqui, que o coração de uma criança é ocupado porque chega primeiro. Se você chega com o evangelho do Senhor, com o evangelho vivo na vida de uma criança, ela vai se tornar uma criança que vai crescer na presença do Senhor. Né, através das suas experiências, através dos seus ensinamentos, através do comprometimento do pai, da mãe, testemunhando na vida das crianças. E a gente precisa ampliar essa visão. Se você quer ter uma visão de futuro do reino de Deus, invista nas crianças hoje também, é essencial. A gente pega esse texto aqui, bíblico, em Mateus 19, 13 a 15, o que me chama a atenção é quando os discípulos repreendiam que essas crianças fossem até Jesus. Por que os discípulos repreendiam? Porque naquele contexto daquela época, criança não era prioridade. Criança mesmo não tinha prioridade nenhuma no crescimento espiritual, no desenvolvimento espiritual, no aprendizado das coisas espirituais. Só a partir dos 12 anos, o filho do judeu, ele era apresentado ao templo, como foi feito com Jesus, para ele poder fazer o mitzvah, aprender das coisas da Torá. Mas antes disso, a criança era para ficar simplesmente brincando. Não tinha compromissamento nenhum com a vida espiritual das crianças. Né? Mas Jesus veio e quebrou essa tradição, essa postura. Olhe, não impeçam que as crianças venham a mim. O que ele está dizendo? As crianças são importantes para o reino de Deus. As crianças são por demais importantes para o reino de Deus. E aqueles discípulos, aqueles homens que seguiam Jesus Cristo, que estavam em formação, eles tiveram que aprender sobre isso. As crianças foram levadas por alguém que teve a visão para serem abençoadas. Foram repreendidas, mas Jesus, desconstruindo a cultura da época, os conceitos da época, não. Jesus sabia que aquelas crianças também eram vítimas de um sistema
de muitas vezes que não valorizava o emocional das crianças, não investia no espiritual e eram tratadas como coisas sem valor. Mulher e criança não tinha valor. Era um homem que era o valorizado. A cultura judaica era extremamente masculinizada, paternalista. E a gente precisa abrir e aprender com Jesus, ao ponto de Jesus ter se manifestado com indignidade. Né? Diante daquilo que se afigurava, ele defendeu as crianças e mostrou a necessidade de nós valorizarmos as crianças e as inserirmos no seu reino, no reino de Deus. Não é isso? E hoje a gente assim deve fazer. E como é que a gente deve inserir essas crianças numa cultura de reino? É chamando essas crianças para o cuidado, chamando essas crianças para o pastoreio, abençoando-as como Jesus Cristo os fez, os abençoou. A gente, como igreja, nós estamos aqui para abençoá-las. Isso daí é confirmado em Mateus 10, 13 a 16, de forma simples. Ele está dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus aí faz um paralelo, não é isso? De que se eu não recebo o reino de Deus com humildade, com simplicidade, com o coração, como o coração de uma criança, não entrará no reino de Deus. Por isso, eu quero deixar para vocês aqui, para esta igreja, nesta manhã, uma palavra de orientação, uma palavra de despertamento, uma palavra onde a gente possa se engajar no trabalho com as nossas crianças. Olhar para cada criança que nós temos acesso como a imagem e semelhança de Cristo, que precisa de toda a nossa atenção. Eu tive conversando com um amigo policial civil esse final de semana, e ele, já um homem maduro na questão policial, quando ele falou das coisas que ele via durante os dias de trabalho envolvendo criança, aquele homem se derreteu todo. Diante do sofrimento, das coisas que acontecem com essas crianças nesse Brasilzão aí fora. Lucas veio agora da Ilha do Marajó, veio impressionado com o que ele viu lá de práticas desleais, demoníacas, sobre a vida de crianças. Não é? E muitas vezes a gente se acomoda nesse mar de tranquilidade, digamos assim, que a gente vive dentro do nosso arraial e deixa de prestar atenção, não é isso? Que todas essas crianças, elas precisam de cuidado especial, precisam ser tratadas, né? Estava conversando, não sei se foi com Isabela, um desvio que numa festinha que teve aí esse final de semana numa escola, de 14 segundos, não é isso, Isabela? Uma criança foi morta por alguém que estava no ambiente. Está entendendo? Então a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado com a área emocional dessas crianças, com a pedofilia que é solta aí neste mundo, não é isso? Quem é que tem que proteger essas crianças? Somos nós, como igreja. Está atento com as nossas crianças, valorizando tudo que é tipo de investimento para que essas crianças possam crescer saudáveis. Muitas vezes a gente está muito mais preocupado com os nossos problemas, com as nossas demandas, está esquecendo das nossas crianças. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A gente precisa fugir daquilo que aquela igreja no passado praticava, que era a marginalização das crianças. As crianças são prioridades e deve ser prioridade
dentro da nossa visão de reino, dentro da nossa igreja. O mínimo que você tiver de recursos, não é isso? Você vai estar ajudando, se você se dispuser a investir na vida das nossas crianças. Por isso, irmãos, a gente precisa ouvir, acolher, abençoar e abraçar todas essas crianças, né? Ter tempo para conversar com essas crianças. Essas crianças, elas têm traumas, elas têm dores, elas têm tristezas, elas têm bullying dentro da escola. E quem é que é o maduro aqui? Somos nós, para sentarmos, para conversarmos, para orarmos, entender que são seres espirituais também. E a gente tem passado experiências boas em relação a desenvolver disso na vida dessas crianças, mas que a gente tem que ter o entendimento que nós somos instrumentos para investir mais e mais e mais na vida dessas crianças, para que elas possam crescer de forma saudável, né? A nossa responsabilidade, ela é muito grande, elas precisam participar efetivamente da nossa comunidade de fé, né? Nós sabemos que, pelo fato de criança ser agitada, de correr, de brincar, e muitas vezes num culto, tirar a atenção, eu não uso a palavra atrapalhar, eu uso tirar a atenção daquele que veio, está querendo ouvir uma palavra, enfim. Então, se a gente quer desenvolver um trabalho assim, né, a gente não pode esquecer que elas também precisam disso, elas precisam também do culto. Então, a gente tem que dar toda a estrutura para que elas possam participar disso dentro do ambiente delas, para que elas não sejam excluídas da comunidade da fé. Não simplesmente ir para uma salinha ficar pintando papel, não simplesmente ir para uma salinha comer um lanchinho, como se fosse um passatempo para que a igreja cultue o Senhor. Não. É a oportunidade da gente falar de perdão, falar de salvação, falar de amor, falar de obediência, tudo dentro da linguagem deles, das experiências espirituais de oração, tudo na vida dessas crianças. Então, a responsabilidade é muito grande, que a gente precisa entender que eles serão homens e mulheres da igreja no futuro, mas que são homens e mulheres, crianças da igreja do Senhor hoje, né? E se uma igreja souber valorizar isso hoje, trabalhar isso bem hoje, nós teremos também uma igreja sólida no futuro, no desenvolvimento da sua visão de reino para alcançar outras vidas. Uma criança, ela é uma das maiores ferramentas missionárias que pode ser trabalhada. Atrás de uma criança vem um pai, vem uma mãe, vem um parente, vem familiares. Toda a família quer que seus filhos sejam bem tratados, e quando eles encontram isso dentro do conceito chamado igreja, muitos acorrem à igreja para que sejam abençoados também. Então nós temos criança como essa ferramenta. Através dos trabalhos missionários da igreja, balé, jiu-jitsu, quantos pais já vieram para a igreja, já começaram a ouvir a palavra de Deus, já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, porque essas crianças levaram o evangelho para dentro da sua casa. A gente precisa concluir na nossa palavra de hoje de manhã, retornar a alinhar a nossa visão com a visão de Jesus em relação às crianças. Vamos alinhar a nossa visão. Vamos investir prioritariamente nas nossas crianças, em todos os sentidos. Vou voltar a orar para o Senhor para mandar 100 crianças daqui para dentro. Está entendendo? Porque eu estava preocupado com razões humanas, né? Mas hoje eu tenho que ter um entendimento de que é Deus que está no controle de todas as coisas. Basta a igreja se dedicar, a igreja se compromissar. Eu não admito ficar vendo as irmãs do ministério de infantil. Eu não fico respondendo as mensagens lá dentro, mas eu vejo
hoje eu posso, hoje eu não posso, amanhã eu tenho compromisso. Se você se comprometeu, se você faz parte do ministério, faça chuva, faça sol, só se for num caso extremo, não vou, não posso ir. Mas não deixa fazer isso em cima da hora, que isso tudo tem uma estrutura, isso tudo tem um trabalho, tem as crianças que estão ali por detrás, aguardando o seu tempo, sua hora de serem ali ministrados. Isso tudo é um trabalho de organização. Por isso, paga o preço, irmão. Né? É melhor você sentir dores hoje, um infortúnio hoje, por questão de tempos circunstanciais, do que você estar chorando pelo seu filho no futuro, porque não teve um investimento adequado hoje. Então, se esforce, né, e se dedique, se comprometa os homens da igreja no mesmo sentido. Né? Se coloque à disposição para ajudar o ministério infantil, porque crianças têm chegado, né? Isso, a demanda é muito grande, muitas vezes as irmãs não têm condições de dar resposta a isso tudo, que criança, quer queira, quer não, é criança, corre, brinca, agita, pula, e a gente precisa ampliar o nosso pastoreio, nossa responsabilidade sobre essas crianças. E fora do nosso arraial, como igreja aqui, fora do nosso arraial, nós também temos responsabilidade. Né? Nesse mês de maio aqui nós vamos ter bate-papo com a irmã Márcia, né? Falando para os pais. Né? Eu pretendo dar uma palavra aqui também sobre a responsabilidade da igreja na formação da sexualidade das crianças. Né? Nós estamos num mundo cheio de ideologias aí, a gente tem que preparar os nossos filhos para essa realidade, e os pais têm que estar preparados. Por isso, se envolva. Né? Se envolva, amplie sua visão, alinhe sua visão com a visão de Jesus, porque pastorear crianças é um compromisso da Igreja Batista Peniel. Mas esse compromisso só se tornará realidade quando toda a igreja estiver caminhando nesse mesmo propósito, nesse mesmo sentido. Amém? Vamos levar essa palavra como uma forma de trazer essa atitude de proteção, de cuidado, de valorização, de ensinamento, para que essas crianças possam realmente conhecer o amor, a justiça de Deus e crescerem de forma saudável, e a igreja cumprindo a sua responsabilidade também de cuidar das nossas crianças. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos, ó Deus, porque nós temos a oportunidade de termos crianças na nossa igreja. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos corrigindo, nos mostrando, ó Deus, a responsabilidade que nós temos de ver crianças saudáveis no futuro, crianças que possam ganhar crianças que não se corrompam com as ideologias deste mundo, com as bandejas deste mundo. Mas isso tudo, ó Deus, se nós tivermos crianças fortes, crianças saudáveis, crianças preparadas, crianças que façam a diferença nas salas de aulas, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e amplie a nossa visão, que a gente possa cuidar delas aqui como igreja, como pais, para que elas possam ser sal e luz nos ambientes que elas irão frequentar no futuro. Obrigado, Deus, por esta oportunidade, e assim te agradecemos em nome de Jesus. Hoje à noite nós vamos ter uma cantina, não é, Gabriel? Amém? Venham preparados. Que Deus abençoe você e que tenham todos um bom almoço.